Meu querido irmão, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, verso de número 47. Mateus 13, 47. Meu intento é falar aos irmãos hoje sobre o Rei Jesus, o seu reino e o dia do juízo final. O que os discípulos de Cristo precisam saber e fazer em face deste dia. Antes de lermos, vamos curvar a nossa cabeça mais uma vez e orar e pedir a Deus a graça dele, no sentido de sejamos iluminados. Senhor Deus, neste momento do culto, a ocasião da edificação, pedimos ao Senhor que continue a agir em nós, por meio do Teu Santo Espírito, desta feita, ó Deus, nos iluminando, a fim de compreendermos a Tua Palavra. O quanto precisamos disso, Senhor. Tua Palavra é viva e eficaz, ela é vida. E nós carecemos disso. Para que, vivificados em Cristo, prossigamos firmes, vivendo para o louvor da Tua glória. Ensina-nos, ó Deus, e dá-me a graça de explicar e aplicar, implementando a vida de cada um de nós as verdades da Tua Palavra. Tudo isso pela poderosa ação do Teu Santo Espírito. Assim rogamos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Amém. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo escreveu aos crentes em Tessalônica 2 epístolas, uma igreja que ele fundou. E ele destacou que esta igreja, ela tinha um diferencial, ela tinha as marcas de uma igreja eleita. Um amor abnegado, uma fé operosa e uma esperança viva. Essa igreja vivia na expectativa do retorno do Senhor Jesus Cristo. Isto fica evidente no capítulo 1, verso de número 10. Mas para esta igreja, que ele mesmo percebeu isto, esta característica tão importante, Paulo não hesitou em trazer à memória daqueles irmãos o ensino acerca das coisas do fim. Portanto, a partir do capítulo de número 4, verso número 13, ele não somente vai falar sobre a situação daqueles que morreram em Cristo, mas ele também vai preparar esta igreja para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E isso fica evidente quando você lê o capítulo 5, do verso número 1 até o verso número 11, inclusive dizendo que o conhecimento dessa doutrina seria para aqueles irmãos uma grande fonte de consolo. Não é sem razão que ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, não somente a doutrina das últimas coisas era uma fonte de consolo, mas era também, o ensino dela, edificação para a igreja. E o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, irmãos, não é nenhuma novidade. Na verdade, é não somente algo necessário, mas que deve ser enfatizado em todo o tempo.
A igreja precisa estar ciente destas coisas, das coisas do fim, para que, devidamente preparada, ela possa, então, receber ao Senhor Jesus Cristo, quando da sua vinda. Então, quando nós lemos esta parábola de Mateus, capítulo 13, parábola que acabamos de ler, onde o Senhor Jesus Cristo fala sobre esta rede, né, comparando o reino de Deus a uma rede. Logicamente que o que Cristo tem em mente aqui é ensinar aqueles que são os cidadãos do seu reino acerca desta vinda, do dia do Senhor, o que vai acontecer e como eu devo estar preparado para este dia. Logicamente, irmãos, que ao olhar esse ensino do Senhor Jesus Cristo no capítulo 13, onde todo ele vai falar do reino de Deus, eu quero aqui destacar um aspecto que eu julgo muito importante, não somente por esta parábola, mas trazida aqui ao final, para que você feche o entendimento desde a parábola do semeador até esta última. Eu queria que você considerasse o seguinte: você não pode sair daqui, você não deveria passar a sua vida como cristão sem conhecer e reconhecer o reino de Deus. Isso é muito importante. Muito importante. E para que você entenda isto, eu quero mostrar 2 argumentos em Mateus, que eu creio que nos preparam para esse texto. O primeiro deles está em Mateus capítulo 4. Por favor, abra a sua Bíblia. Quando o Senhor Jesus Cristo foi tentado por Satanás, o Senhor Jesus foi tentado em 3 áreas, que eu queria que você observasse. Mas uma delas estava diretamente relacionada ao entendimento de reino. Observe comigo o verso 8 de Mateus capítulo 4. É dito assim, ó: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, Satanás falando para Cristo: tudo isto te darei, se prostrado o quê? Então, Cristo foi tentado com a glória deste mundo, com esses reinos. E do mesmo modo, porque o Senhor Jesus Cristo foi tentado, nós também o somos. Daí, este primeiro argumento. É necessário que você saiba que existe, ou existem, outros reinos, que não o reino de Deus. Não são reinos maiores, não conseguem rivalizar com o Cristo Jesus, o reino de Cristo, mas são reinos deste mundo. E é possível que em algum momento nós sejamos tentados a abraçar estes reinos em detrimento do reino do Senhor, quer seja por não reconhecê-lo, o reino de Deus, ou até mesmo por conhecendo nesta tentação ceder a isto. Este é o primeiro argumento. O segundo argumento está em Mateus capítulo de número 6. Por favor, abra agora a sua Bíblia nesse texto. O Senhor Jesus Cristo vai falar sobre ansiedade, mostrando que a fonte dela é a incredulidade. E ao final deste ensino, o Senhor Jesus vai ajustar a perspectiva daquele que é o cidadão do reino, no que diz respeito às suas prioridades. E aí ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 6, verso de número 31, vou ler a partir daí. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Agora observe bem, buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O seu reino. Não são os reinos deste mundo. É o reino de Cristo. Portanto, se tem algo que na minha caminhada eu vou ser tentado a abraçar, que não é o reino de Cristo, são outros reinos. E se tem algo que eu devo, como cidadão dos céus, buscar, que é o reino de Cristo, então torna-se necessário o quê? Que eu saiba o que é o reino de Deus. Porque nesta caminhada eu posso me enganar e abraçar outra coisa que não seja o quê? O reino de Deus. E aí a minha vida vai ser uma completa derrota. Então, quando Cristo, a partir do verso 1 do capítulo 13, vai falar sobre o seu reino,
Usando essas parábolas, ele quer que você saiba distinguir o reino de Deus. Ele quer que você aprenda como que o reino de Deus se origina, parábola do semeador. Ele quer que você saiba que, enquanto cidadão do reino, você vai ter que conviver com justos e injustos até o grande dia, então você vai ter paciência para conviver com as pessoas. Ele quer que você saiba que, enquanto cidadão do reino de Deus, você tem que saber que o reino de Deus ele vai crescer, parábola do grão de mostarda e do fermento. Ele quer que você, como cidadão do reino de Deus, saiba a preciosidade desse reino. Então ele vai falar sobre a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Mas ele vai arrematar tudo isso falando sobre o quê? Sobre esta parábola da rede, mostrando então que o começo do reino de Deus tem um começo e tem um fim. E assim como eu devo reconhecer as coisas do começo, do meio, também devo reconhecer as coisas do fim. E qual aspecto do fim que ele quer que eu conheça? E aí então nós temos a parábola da rede, onde, de modo muito didático, como um bom escriba, grande mestre, não é? O Senhor Jesus, ele nos apresenta estas coisas do fim do seu reino, primeiramente, anunciando a parábola. Veja comigo o verso número 47 e 48. Presta atenção, olhe para a sua Bíblia. Foque o seu pensamento nisso. Primeira coisa que ele faz é o quê? Ele anuncia a parábola. Ele não usa qualquer ensino. Ele toma um ensino muito específico, próprio dos seus discípulos, que eram pescadores, para que eles pudessem entender o que estava sendo dito. Isso mostra quão excelente mestre era o nosso Senhor Jesus Cristo. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam o quê? Fora. Aquela comunidade era uma comunidade, na sua maioria, dos discípulos de pescadores, homens experimentados nesse sentido. Então eles sabiam bem o que era pescar, saíam nas horas corretas, no tempo correto, para pescar, e levavam os materiais que eram necessários para isso. Um desses materiais de pesca eram as redes. Eu creio que se você já pescou, já foi na praia, já deve ter visto aquelas redes de arrasto, que ela tem pesos embaixo, e geralmente algum outro material, como um isopor, para deixar a rede boiando, e até marcar o limite dela. Elas não são redes muito largas, mas são compridas, de tal sorte que um pescador pode ficar na praia e o outro vai no barco, circulando o local onde tem os peixes, porque eles também reconhecem isto, e então ele vai fechando o cerco, e um outro vai batendo na água para espantar o peixe, a fim de que ele corra para a rede, e neste movimento bem sincronizado, vai puxando, até que chegue à praia, onde a rede finalmente é arrastada. Esta é uma forma. A outra forma é saindo dois barcos, e do mesmo modo eles procedem. Um barco fixo, o outro em movimento, e então eles vão fazendo aquele arrasto e trazendo os peixes até levá-los à beira-mar. Independente do modo, algo fica aqui muito claro nessa parábola. A atitude deles de lançar as redes para efetuar essa pesca, e aqui eles não estão buscando atingir este ou aquele tipo de peixe, até porque eles não sabem quem está lá dentro d'água. Esse é um ponto. O outro ponto importante é que nesse arrasto, as pessoas tomam conhecimento, ou os peixes, né, são levados, e são recolhidos peixes de toda a espécie. E aqui é muito importante observar isso, visando o aspecto de que não há distinção. Na rede não tem uma sinalização, só entra nessa rede tal peixe. Esse aqui fica fora. Não, a rede vai e arrasta toda a espécie. A outra coisa importante é que há um momento, após esta pesca, esse arrasto, em que há uma seleção dentre todas as espécies, finalmente desemboca em dois padrões: peixes bons e peixes do quê? Maus. Como pescadores, eles geralmente comiam peixes que tinham barbatana e escamas. Todos os demais eles rejeitavam.
além destes, aqueles que eram pequenos, mesmo com essas características, também eram postos fora. Então, quando Cristo anuncia essa parábola, na mente dos seus discípulos está muito claro o quadro e a intenção dele, pois lembre que quando Cristo Jesus chamou os seus discípulos, ele disse aos seus discípulos que os faria o quê? Pescadores de homens. Então ele já está usando esta figura, que agora aqui é acentuada e aclarada. Como pescadores de homens, eles haviam de lançar as suas redes, indistintamente, toda espécie de peixe, e ao fazê-lo, no final, esses peixes seriam separados por 2 critérios: peixes bons e peixes o quê? Maus, no caso como pescador, para o consumo. Pelo anúncio dessa parábola, nós temos aqui algumas coisas muito importantes que precisamos ver. A primeira delas, irmãos, é que Cristo fala numa linguagem que é compreensível aos discípulos. E aqui, logo no início do capítulo 13, já fica evidente isso, que há uma intencionalidade para as parábolas. Veja comigo aí, volte sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 13, verso 14. Diz assim: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertem e sejam por mim o quê? Curados. Então havia intencionalidade, mas Cristo usou aquilo que era necessário para os seus discípulos. Ele não ensinou nada que estava fora do escopo deles, e os ajudou na compreensão por meio da iluminação do seu Santo Espírito. A outra coisa importante aqui, irmãos, é que Jesus também deixa muito claro, através do seu ensino, a forma como aqueles discípulos deveriam proceder. E isso fica muito evidente também quando, por favor, abra sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 28, quando Cristo fala finalmente aos seus discípulos, depois da sua ressurreição, e ordena para eles, debaixo da autoridade de Cristo, o seguinte, Mateus 28, 18. Abra, por favor. Olha o que é dito. Ide, portanto, fazei discípulos de quê? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então veja aqui a abrangência de todas as nações. Então os discípulos sabiam que assim como eles pegavam peixe de todas as espécies, eles também deveriam ir a todas o quê? As nações. Não havia de se estabelecer distinção. Ah, eu prego para esse, não prego para aquele. Prego para este povo, não prego para este. Não, todos. As redes devem ser lançadas. E a última coisa que também nós temos aqui, é que Cristo está mostrando que, desde o ensino dessa parábola, algo deve ficar muito claro para eles. Haverá um dia final, que aqui, no caso, é a ocasião onde os pescadores se sentam na praia e escolhem os bons para os cestos e os ruins o quê? Deitam fora. Então, com esta parábola, Cristo está mostrando isso para os seus discípulos. Mas como bom mestre, ele não somente anuncia a parábola, mas ele se detém ao quê? A explicar a parábola. Veja comigo agora, por favor, o verso de número 49 e 50. Então, ele anuncia a parábola e ele o quê? Explica a parábola. Assim, na consumação do século será, ou assim será na consumação do século. Então, Cristo já está mostrando a sua intencionalidade no ensino dessa parábola. O que é que ele quer mostrar para os discípulos? Como vai ser no dia do juízo, o dia final. Como vai ser? E interessante, né, que mesmo ouvindo isso, os discípulos, em outra oportunidade, também perguntaram sobre as coisas do fim. Não que Cristo tivesse nada errado, eles não tivessem entendido, mas porque existem vários aspectos acerca do dia do fim. Este aqui foi focado pelo Senhor Jesus nesse momento. Então, ele diz, olha, assim será na consumação do século. Então, a primeira coisa que ele direciona é qual é a intencionalidade da parábola. Cristo não está falando sobre a semeadura, Cristo não está falando sobre o fim do século, no que diz respeito à paciência,
Cristo não está falando sobre a preciosidade do reino de Deus. Cristo não está falando sobre o crescimento do reino de Deus, porque isto ele fez nas outras parábolas. Ele quer que os discípulos entendam como vai ser o dia do juízo. E aí ele prossegue. Sairão os anjos e separarão os maus dentre o quê? Os justos. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vai ver isso com muita evidência. No dia do Senhor, antecedendo, então, os anjos do Senhor serão enviados para exatamente realizar esta ceifa. E aqui, no caso, não é uma ceifa, mas o quê? Uma separação. E aí, irmãos, eu queria que vocês pensassem o seguinte. Lembra que quando foi pescado, verso 47, pescou-se o quê? Toda espécie de peixe. Mas depois, quando chegam na praia, eles separam os bons dos... Está aqui, os bons dos ruins. Aqueles que são inapropriados para o consumo, no caso do peixe. Quando agora Cristo vai explicar a parábola, ele diz assim, ó, e separarão, ou seja, haverá uma divisão, uma distinção, entre quem? Espécie A e espécie B? Não. Entre aquele, segundo o termo, que é mau, e aquele que é o quê? É justo. Então veja que agora o conceito ele afunila para o aspecto moral diante de Deus. Não é mais a questão de ser apropriado para consumo ou não. É aquele que aos olhos de Deus é mau ou não. Com um detalhe importantíssimo. É que aqui ele não faz a oposição entre mal e bom, ele faz entre mal e justo. Mostrando o quê? Que aquele que é aceito pelo Senhor, portanto não é rejeitado, não é por sua bondade, mas por ter sido o quê? Justificado pelo Senhor. Então o critério da escolha não é pelo que você fez ou deixou de fazer, mas de ter operado Deus a sua graça e ter lhe justificado. Por quê? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 3. Por que a gente tem que observar desta forma? Romanos, capítulo 3, verso 9. Olha o que é dito. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não. De forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, agora veja, ó, tanto judeus como gregos, espécie, entenda aqui, fazendo analogia, toda espécie, estão debaixo do pecado, maus e bons. No caso aqui, todos debaixo do pecado, então são todos o quê? Maus. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Então, se dependesse de nós, depois da vinda dos anjos da ceifa, da separação, nós estaríamos de qual lado? De qual lado nós estaríamos, irmãos? Do lado daqueles que são aceitos pelo Senhor, ou do lado daqueles que são rejeitados? Então é importante que você entenda aqui a forma como Cristo está colocando, que no dia haverá uma separação entre maus dentre os justos, para que você entenda que essa separação não se dá por qualquer mérito seu. Você não é justo por suas obras, porque se for por suas obras, você será condenado, você é justificado. Então aqui é uma operação graciosa de Deus na sua vida, de tal sorte que Ele lhe vê como um justificado em Cristo, e pode tomar você para si, e levá-lo ao seu reino. Mas aí a parábola continua dizendo agora qual vai ser a destinação. Então primeiro ele separa, depois ele destina. Olhe bem agora o verso 50. E os lançarão, no caso, os maus, aonde? Na fornalha acesa. Então, há um lugar. Qual lugar? A fornalha acesa. Aqui ele está aludindo ao inferno, lugar de aflição. Então, o inferno é um lugar. O inferno não é aqui não, viu? O inferno não é o outro.
Há quem diga que o inferno não existe. O inferno, à semelhança do céu, é um lugar preparado pelo Senhor para os maus, para os injustos, aqueles que não foram encontrados em Cristo Jesus. Então, um lugar. Mas além de dizer que há um lugar para os maus, ele diz qual é a condição dos maus no inferno. Porque Deus também está presente no inferno, viu, irmãos? Mas Deus não está em aflição no inferno, não. A aflição do inferno não é para Deus, e nem para nós que não estaremos lá, estaremos no novo céu e nova terra. Mas para os injustos, para os maus, não somente tem um lugar, mas tem uma condição para se estar lá. Você não vai estar lá, como o povo usa a expressão, de boa não, viu? Na beira da praia, comendo peixinho frito. Pode esquecer. O que é que vai estar acontecendo com os maus lá, segundo esta parábola? Neste lugar, aqueles que lá estiverem, experimentarão eternamente, porque o haverá aqui é haverá perpetuamente, choro e o quê? Ranger de dentes. O choro aqui não é choro por causa dos pecados, não. Ou choro de alegria, não, meu filho. É choro de tormento, de dor, de aflição que nunca cessa. Lembra que lá o verme não morre? Aqui não vai ter consolo, não vai ter ninguém enxugando suas lágrimas. Então, Cristo está mostrando para os seus discípulos o seguinte: olha, vocês vão fazer a tarefa de lançar as redes, mas haverá um dia em que haverá este arrasto, e nesse arrasto, independente da espécie, o que eu vou separar entre maus e justos. E se você for mau, neste dia encontrado, portanto, fora de Cristo Jesus, você vai para o inferno, e lá você vai sofrer. Meus irmãos, Cristo já tinha falado sobre isso, em Mateus 13. Por favor, veja aí o verso de número 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Arranca agora, Senhor. Para separar? Não. Replicou ele: para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o quê? O trigo. Agora lê o 30 aí. Deixai crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser o quê? Mas o trigo, para ser o quê, irmãos? Queimado. Fogo e ranger de quê? Dentes. Então, Cristo Jesus está ensinando aqui os seus discípulos, explicando essa parábola, porque eles, como discípulos, teriam a responsabilidade e um dever. E tudo isto a partir do seguinte: o dever de aprender e viver isso. Um discípulo não poderia viver sem a expectativa do dia do juízo. Pastor, por quê? Pastor, com tanta coisa boa neste mundo que Deus deu para a gente, e aqui não é um mundão de meu Deus, como alguém diz aí, né? Tanta coisa boa, pastor, tanto lugar bom, tem comida boa, tem gente boa, por que eu vou viver pensando no fim, se eu posso me deleitar aqui? Porque o mundo passa, e assim também a sua aparência. Porém, as minhas palavras jamais passarão. Porque foi assim que Cristo foi tentado, não caiu, com as glórias deste mundo. Então você, como discípulo, não deve ficar pensando neste mundo, sua cabeça aqui, porque o seu reino não é daqui. Lembra do apóstolo Paulo, Colossenses 3, de 1 a 4, pensai nas coisas lá
buscai as coisas lá do onde Cristo está assentado, não nas que são aqui da terra. Então os discípulos tinham dever de saber isso e viver assim. Porque é possível que um discípulo seja tentado a buscar e viver somente pensando aqui nas coisas da terra. Tentação terrível, vai se perder. Mas se por um lado tem esta questão, tem a outra, qual é? É que sabedor disso, os discípulos também tinham a responsabilidade de quê? De anunciar isto. Para aqueles que, andando neste mundo, não estão percebendo a importância de considerar este assunto, o dia do fim. E eu quero dar aqui um lampejo rápido sobre isso. Existe um salmista, o nome dele é Asaf. Salmo 73, abra a sua Bíblia. E este salmista, ele começou a olhar para as coisas do mundo. Começou a olhar as coisas do mundo. E nesta olhada, ele começou a ver uma coisa que chamou a sua atenção na beleza do mundo, que é que tinha gente ímpia se dando bem. Gordo, forte, pele corada, dinheiro no bolso, festas. Oh, rapaz, coisa bonita de se ver. Iludido com isso, ele começou, segundo o texto bíblico, a invejar os ímpios, a prosperidade dos maus. E aí a Bíblia diz que por pouco não lhe resvalou o quê? Os pés. Ele começou a questionar, olha só que coisa, ele começou a questionar se Deus era bom. Então ele não somente invejou os ímpios, mas ele começou a questionar ao próprio Deus. Como pode ser bom se eu estou aqui nesta miséria e o ímpio está fazendo coisa errada e se dando bem? Ele disse, inutilmente conservei-me puro. De que valeu? Mas aí tem um ponto de inflexão no texto. É que ele disse assim, até que entrei na casa de Deus e vi o fim de todos os homens. Por favor, vamos ver essa porção aí. No Salmo de número 73, ele diz isso quando entra na casa de Deus. E olha só como a perspectiva do fim mudou tudo. Verso 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o quê, irmãos? Com o fim de quem? Deles, dos ímpios. O que vai acontecer com eles no fim? Mudou tudo. A perspectiva do fim alterou a perspectiva do presente. Aí eu pergunto para você, é importante ensinar as pessoas sobre este dia da consumação dos séculos? Sim. Porque na medida em que a gente não ensina sobre isto, estas pessoas não somente não se prepararão para isto, como também elas se iludirão com o tempo presente. Serão tentadas e ruirão. Mas quando elas têm uma perspectiva do fim, do que está reservado para os injustos, e o que está reservado para os justos, aí ela vive no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando o dia do Senhor. Então Cristo explica a parábola. E para finalizar, por favor, veja agora o verso 51 e 52. Por favor, volte para Mateus 13. Então, ele anuncia a parábola, ele explica a parábola, e ele confirma a compreensão da parábola. Porque ele quer que, de fato, os seus discípulos, o quê? Saibam mesmo. Por que isso aqui é importante, irmãos?
Você já conversou com alguém que você explicou uma coisa para ela, aí você pergunta, você entendeu? Ela disse, entendi. Pois então faça, me explique de novo. Então você não entendeu. Você disse que entendeu, mas não entendeu. Cristo, como um bom mestre, ele quer que esse ensinamento fique fixado. Então o que é que ele faz? Agora veja aí, verso 51. Entendeste todas estas coisas. Aqui todas estas coisas podem estar valendo não só para a última parábola, mas para todas as parábolas, já que é um bloco. Então ele quer saber o seguinte, você entendeu o reino de Deus? Você entendeu como é que ele surge? Você entendeu que no reino de Deus tem bom e tem mal, e você vai ter que conviver com ele com paciência até o dia da ceifa? Você entendeu que o reino de Deus vai crescer? Mesmo sendo pequenininho, um pouquinho, mas ele vai crescer, como a mostarda e como o fermento. Você entendeu que o reino de Deus é precioso, mais do que tudo nesse mundo? Você entendeu isso? Você entendeu que o reino de Deus caminha para uma consumação? Você entendeu isso? É essa a questão enfática do Senhor Jesus Cristo aqui. Você entendeu estas coisas? Eu fico imaginando se os discípulos dissessem, não entendi. Como um bom mestre, ele explicaria de novo, de um outro modo. Mas como ele era tão bom, não havia como não entender. Ou entendia, ou não era para entender mesmo, como vimos agora em Isaías. Mas a resposta dos discípulos é curta e correta. Eles dizem assim, responderam-lhe, todos eles, sim, entendi. Agora eu pergunto para você, vocês entenderam? Entenderam? Amém. Entendeu mesmo? Qual é a coisa mais preciosa desse mundo? O reino deste mundo ou o reino de Deus? Então eu devo buscar o reino de Deus, eu devo pensar no reino de Deus. Vocês têm medo de que venha uma perseguição sobre a igreja e a igreja se acabe? Se você entendeu que o reino de Deus não tem medo não, porque ele vai crescer. Ele vai crescer. Pastor, e se vier um exército poderoso e começar a matar os crentes, pois já foi dito que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Quanto mais mata, mais cresce. Vocês entenderam que às vezes você vai pregar a verdade e vai ter gente que não vai ouvir? Entendi. Aí eu pergunto, vocês entenderam? Vocês entenderam que vai ter um dia da consumação dos séculos, entenderam? Então como é que vocês têm que se preparar para esse dia? Ah, não vai ter não. Não vai? Ele está dizendo que vai. E nesse dia vai ter separação. Então por isso que Cristo pergunta, vocês entenderam estas coisas? E os discípulos dizem o quê? Sim. Aí agora vem uma palavra específica para o discípulo, no sentido de que, se você entendeu, como um bom mestre, agora cabe a vocês uma responsabilidade. Aí ele conta outra parábola. Veja aí agora, verso 52. Então lhes disse, como consequência, a compreensão. Por isso, todo escriba versado no reino dos céus, o que é versado? Entendido. Quem compreende o reino do céu, ele está dizendo isso, o que ele tem que fazer? Ele é igual a um pai de família. O pai de família, ele é o responsável por cuidar da família. O pai, tá? Não é a mãe, é o pai. O pai é o responsável por cuidar da família. E esse pai tem uma responsabilidade que atinge o âmbito espiritual. Qual é? É que ele tem a habilidade para tirar do seu depósito, o depósito é a despensa. Você sabe quem ficava com a chave do depósito? Não era a mulher, não. Era o marido. Ele que via se estava faltando as coisas dentro de casa, tinha que comprar. Que comprava o que era melhor, no preço bom.
que tirava a porção certa daquele dia para levar. Que coisa interessante, né? Mas isso não é só no comida, arroz e feijão, não. É espiritual. Então, um pai de família, aqui no sentido espiritual, o que ele tinha que fazer? Ele ia no depósito, e no depósito tinha coisas velhas e coisas novas. Como ele conhecia a necessidade da família, ele trazia dosado. Coisas velhas e o quê? Coisas novas. O que são coisas velhas e coisas novas aqui? É o seguinte, preste atenção. As coisas velhas são os princípios antigos da palavra do Senhor. E o fato de ser velho não quer dizer que seja ruim, não. É o fundamento. Então ele vai no depósito, ele pega, por exemplo, eu vou aqui, uma porção de ensino sobre as coisas do fim. É um assunto velho, já está na Bíblia. Daniel falou sobre isso, Ezequiel falou sobre isso, Obadias falou sobre isso, Asaf falou sobre isso, é uma coisa velha, está lá. Ele pega aquela porção velha, traz para a família e reveste-a de uma necessidade nova, aplicada à realidade daquele povo. Então o velho é o ensino, e o novo é o quê? É a aplicação daquele ensino para a necessidade daquela família. O novo não é invencionice. Ele não pega o ensino antigo, mexe nele e traz um novo. Não, ele pega o velho e aplica à realidade presente. Coisas velhas e coisas o quê? Novas. Trazendo para a comida. Ele pega o feijão, pega os temperos, pega as carnes, o pé de porco, a orelha do porco, prepara tudo, e quando ele chega na mesa, o que é que ele traz? Uma feijoada, ó. Pegou o velho e deu o quê? O sentido correto para alimentar o povo. Cristo está dizendo para os seus discípulos o quê, irmãos? Que se vocês entenderam sobre o reino de Deus, esse ensino que não é antigo, vocês vão trazer o ensino para a realidade desse povo hoje, que foi exatamente o que o apóstolo Paulo fez, foi exatamente o que Deus deu à igreja, às 7 igrejas, através de João, quando estava na ilha de Patmos, e é o que cada pastor deve fazer hoje. Pegar as verdades da Escritura, fazer o povo compreender pela explicação fiel e aplicar a realidade de cada um de vocês. E, logicamente, a minha própria. Que lições nós podemos tirar desse texto para nós? Já que Jesus anunciou a parábola, explicou e confirmou. Primeira lição. Como igreja, nós devemos, dentro dos dons recebidos, não esquecermos de lançar as redes para toda espécie, não importa quem, todos os povos, tribos, línguas e nações. Nós precisamos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que veio uma primeira vez e virá uma segunda. Você precisa orar por isso, para que o Evangelho de Deus seja proclamado a todos os povos. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A igreja precisa entender a necessidade de lançar as redes. Você ora por isso, meu irmão? Você tem sido um instrumento de Deus para isto? Ah, pastor, mas eu não sou pregador. Mas você ora pelo pregador? Você contribui para o seu serviço? Você fala naquilo que lhe compete às pessoas acerca de Jesus, da sua palavra? É sua responsabilidade, irmão. É minha responsabilidade como povo do Senhor. Eu não posso esquecer de lançar as redes. Se você não está fazendo isso, você está sendo negligente. Porque se você olhar a definição da igreja, segundo Pedro, 1 Pedro 2, 9 e 10, você vai ver lá. Que é muito bonito a gente dizer, olha, eu sou um sacerdócio real, a nação santa.
Eu sou um povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém, você é tudo isso. Mas para que você é tudo isso? Então lê o resto do texto, você vai ver lá. A fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você não tem essa identidade tão bonita, tão bela, para nada não, meu filho. Mas você está preocupado em proclamar o quê? Quem venceu a eleição, é? O time que ganhou. Você devia estar preocupado com Jesus. Porque o tempo do fim está chegando. Essa devia ser a sua principal, primordial preocupação. Pense nisso. Eu não estou dizendo que essas outras coisas não têm o seu lugar, mas elas não podem ter na nossa vida a primazia. Segunda coisa que esse texto me ensina, e eu creio que deve ensinar você também, é que haverá o dia da consumação. Você não tem como fugir desse dia não, viu? Você não tem como fugir, meu filho. Porque se você estiver morto, pastor, eu vou fugir desse dia morrendo. Não, meu filho. Você vai ter que ressuscitar para comparecer perante o tribunal do Senhor. Pergunta, você vai fugir para onde? Se nem a morte vai dar jeito na sua fuga. Então, antes de pensar de fugir, você devia pensar em quê? Em se preparar para esse dia. E aqui vale para as criancinhas, para os adolescentes, para os jovens, para o senhor, para a senhora. Você está se preparando para esse dia, meu filho? O dia de se encontrar com Cristo Jesus? Ou você está vivendo aqui neste reino despreocupado? Acho bom você se preparar. E se você é pai, tem responsabilidade sobre os seus filhos, ainda estão sob a sua guarda, comece a ensiná-los sobre isso. E se eles não estão mais sob sua guarda, comece a orar por eles, para Deus ter misericórdia. Mas pense nisso, porque é muito bom e bonito viver aqui. Ora, usufruindo das bênçãos de Deus, come, viaja, compra, vende, tudo normalzinho, igual faziam nos dias de Noé. Casavam-se até o dia que fechou. Noé, não posso. Não foi fechada por dentro, foi fechada por fora. Só quem fechou pode abrir. Eu não tenho como. Eu passei 120 anos pregando para você e você não ouviu. Aquela ideia de os dias dos homens serão 120 anos, só vai ver até 120. Não, 120 foi o prazo que Deus deu para o dilúvio. Não ouviu? Então você está preparado? Você está preparada? Tá. Você crê em Jesus? Você está arrependido dos seus pecados? Você chora pelos seus pecados? Você clama pela misericórdia de Deus, pela graça dele na sua vida? Ou você está vivendo aí tranquilo? Pois vai ter consumação. E nesse dia ele vai separar os maus dos justos. E o fim do justo, vocês já ouviram, eu já expliquei, não vou explicar de novo. É o inferno, fornalha acesa, choro e ranger de dentes. Pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui para tocar os meus lábios. Não pode, porque quem está lá não pode passar para cá, e quem está aqui não passa para lá. Pai Abraão, então, manda que Lázaro vá lá, até no céu, no inferno ele era arrogante, né? Manda ele lá, para falar para os meus, para não vir para cá. Ele disse, não, ele também não pode fazer isso não. Eles têm a Moisés e aos profetas.
Ouçam-nos. Não tem como ir. Então se prepare para o dia do fim, meu filho, porque está perto. A terceira coisa, lembre bem, que tipo de peixe você é? Por favor, não vai dizer que é bom, porque não há um justo, nenhum sequer. A grande pergunta aqui é, você é justificado pelo Senhor? A justiça de Cristo, o perfeito, foi imputada a você, e você recebeu pela fé? Ou você está vivendo achando que por sua bondade você vai para o céu? Você acha que é salvo por suas obras? Você acha? Uma vez eu vi uma ilustração que eu achei interessante. Uma pessoa que quer ir para o céu por suas obras é igual um mecânico com a mão cheia de graxa, querendo pegar numa folha alva de papel, sem manchá-la. Como é que ele vai conseguir isso? Tudo que você fizer está manchado pelo pecado. E por isso você é reprovado diante de Deus, e você precisa do sangue de Cristo. Então só há uma forma de você ser encontrado neste dia aceito, por meio de Jesus. Fora dele, não há condição. Eu pergunto de novo, você é mau ou é bom? Finalmente, você viu que é importante você conhecer sobre o reino de Deus, não é? Cristo perguntou para vocês entenderam? Essa expressão que eu sempre repito foi de Cristo, tá? Entenderam, irmãos? Entenderam? 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 Eu acho que vocês já ouviram tanto isso. Por quê? Especificamente aqui, você precisa entender o reino de Deus, irmãos, para que você, como Jesus, não seja tentado, e diferente dele que venceu a tentação, você não seja iludido com os reinos desse mundo, que não tem valor. Quantos jovens aí, irmãos, iludidos com este mundo? Quantas mulheres, quantos homens, iludidos com este mundo, imersos no pecado, roubando e sendo roubados, mentindo e sendo alvo de mentira, traindo e sendo traídos, desonrando e sendo desonrados. Quantos? Mas se eles tivessem um lampejo e entendessem quão trágicos são os reinos desse mundo e percebessem a beleza do reino de Deus. Ah, irmãos, vocês abandonariam este mundo. E talvez você estivesse com o mesmo desejo que o apóstolo Paulo teve e expressou, quando ele disse assim, olha, ora de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é o quê? Incomparavelmente o quê? Melhor. Ele sabia que o reino de Deus é a presença de Cristo, as bênçãos da salvação. E eu queria que você saísse daqui hoje pensando sobre isso também. Meu Deus, não me deixe ser engodado, enganado com o brilho deste mundo. Lembra do cântico que entoamos? O brilho deste mundo se apaga ante a ti. A glória deste mundo nada é. Lembra disso? Entenderam? Entenderam? Pois então vivam na plena convicção de que Cristo voltará e que você deverá estar preparado nele para experimentar o gozo reservado para os justificados por Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.